E se eu te dissesse que decisões que afetam a sua vida não estão sendo tomadas apenas por políticos, mas por sistemas que você nunca viu, não elegeu e não pode questionar? E se a inteligência artificial já estivesse influenciando governos de forma silenciosa, técnica e praticamente invisível? Talvez o problema não seja se isso vai acontecer, mas há quanto tempo já está acontecendo. Porque se algoritmos já influenciam economia, segurança, políticas públicas e decisões militares, então o futuro do seu trabalho, da sua privacidade e até da sua liberdade pode estar sendo decidido sem debate público e sem o seu consentimento. E o mais inquietante, isso não exige uma conspiração, só exige eficiência. Mas antes de responder se a inteligência artificial está dominando governos, precisamos entender uma coisa essencial. Como os governos começaram a delegar decisões às máquinas, durante décadas, governos usaram computadores apenas como ferramentas de apoio. Planilhas, bancos de dados, sistemas estatísticos simples. Mas isso mudou radicalmente nos últimos 15 anos. Com o avanço de Big Data, aprendizado de máquina e modelos preditivos, as máquinas deixaram de apenas registrar o passado e passaram a prever o futuro. E governos perceberam algo poderoso. Algoritmos erram menos que humanos em ambientes complexos. Menos emoção, menos ideologia, mais eficiência. Hoje, sistemas de inteligência artificial são usados oficialmente para prever crises econômicas, mapear riscos sociais, definir prioridades policiais, distribuir recursos públicos e até analisar ameaças militares. Nada disso é segredo. Está em relatórios públicos, em contratos, em licitações governamentais. O que quase ninguém discute é o quanto essas análises influenciam decisões reais. Porque existe uma diferença enorme entre aconselhar e decidir. E essa linha começou a desaparecer. Imagine um ministro recebendo 2 relatórios. Um feito por humanos, outro gerado por um sistema de inteligência artificial que analisou milhões de dados em segundos. Qual deles você acha que pesa mais na decisão final? Agora, imagine isso acontecendo não uma vez, mas todos os dias. Aos poucos, as decisões passam a ser moldadas para não contrariar o modelo, porque contrariar o algoritmo significa assumir o risco. E políticos odeiam risco. A inteligência artificial não precisa mandar. Ela só precisa convencer. Quando um sistema diz, se você fizer isso, o risco de colapso aumenta 32%. Poucos líderes ignoram. Assim, o poder muda de lugar sem que ninguém perceba. Mas isso é só o começo, porque existe um nível muito mais profundo, onde a inteligência artificial deixa de ser ferramenta e passa a ser a própria arquitetura do poder. Vamos falar de algo raramente discutido. Governos não entendem completamente os sistemas que utilizam. Modelos avançados de inteligência artificial são caixas pretas. Eles produzem resultados sem explicações claras. Mesmo seus criadores não conseguem explicar totalmente por que certas decisões emergem. Agora pense nisso aplicado à política externa, à economia, à vigilância populacional. Quem controla o sistema, controla o enquadramento da realidade. A IA não decide o que é certo ou errado. Ela otimiza objetivos. Mas quem define esses objetivos? Reduzir custos, aumentar a eficiência, minimizar riscos. Esses conceitos parecem neutros, mas são profundamente políticos. E quando você delega isso a máquinas, o debate público desaparece. E é aqui que surge a pergunta mais perturbadora. E se governos começarem a obedecer mais aos algoritmos do que à própria população? Se existe um lugar onde governos não podem errar, é na segurança nacional. E é justamente aí que a inteligência artificial avançou mais rápido. Hoje, sistemas de inteligência artificial são usados para prever conflitos antes que aconteçam, identificar padrões de radicalização, analisar movimentações militares e priorizar alvos estratégicos. Esses sistemas não aparecem em discursos. Eles não dão entrevistas, mas moldam decisões, silenciosamente. Quando uma inteligência artificial aponta que uma ação preventiva reduz riscos futuros, ela empurra governos para decisões cada vez mais rápidas e menos humanas. Menos debate, menos diplomacia, mais cálculo frio. O risco não é uma inteligência artificial apertar um botão. O risco é humanos confiarem tanto nela
que deixem de questionar. Mas o verdadeiro poder da inteligência artificial não está nos tanques ou mísseis. Está na vigilância. Governos sempre quiseram saber quem você é, o que você pensa, com quem você se conecta e quando você pode se tornar um problema. Antes, isso exigia milhares de pessoas. Hoje, exige servidores. A inteligência artificial analisa comportamento online, padrões de consumo, linguagem, emoções, deslocamentos, tudo isso para prever ações futuras, não crimes passados. Crimes potenciais. Quando um sistema prevê que alguém pode se tornar uma ameaça, o que o governo faz? Ignora? Monitora? Intervém. A linha entre segurança e controle social fica cada vez mais fina. E aqui chegamos ao ponto mais delicado. E se a inteligência artificial começar a definir quem é normal e quem é perigoso? Governos acreditam que sempre poderão desligar a inteligência artificial. Mas sistemas integrados não funcionam assim. Quando tudo depende do algoritmo desligar, significa colapso. E ninguém quer ser o político que puxou esse botão. Então, surge a pergunta inevitável. Quem governa quando ninguém mais controla o sistema? Não existe um golpe. Não existe um vilão clássico. O que existe é uma transferência gradual de autoridade, decisão por decisão, relatório por relatório, até que um dia, os governos apenas validam o que o sistema já decidiu. A inteligência artificial não precisa dominar o mundo, ela só precisa se tornar indispensável. E quando isso acontece, quem controla o algoritmo, controla o futuro. Existe uma ideia confortável que muita gente gosta de repetir. Os governos controlam a tecnologia, mas na prática, essa relação se inverteu. Hoje, governos dependem de sistemas desenvolvidos por grandes corporações privadas. Não é o Estado que cria a inteligência artificial do zero. Ele compra, contrata, licencia. E quem fornece, define os limites. Imagine um governo tentando tomar uma decisão crítica sem o sistema, sem previsões, sem simulações. Isso significaria atraso, incerteza, perda de vantagem estratégica. Em um mundo acelerado, isso é visto como fraqueza. Então o sistema deixa de ser opcional e se torna estrutural. Mas se governos dependem da inteligência artificial, quem a alimenta? Inteligência artificial não funciona sem dados. E os dados vêm de nós. Dos cidadãos, cada clique, cada deslocamento, cada escolha cotidiana alimenta modelos cada vez mais precisos. Você não é apenas governado, você participa da construção do sistema que te governa. Mesmo sem saber, muitos acreditam que a inteligência artificial é neutra, mas ela reflete os dados que recebe e os objetivos que persegue. Se o objetivo é estabilidade, qualquer comportamento fora do padrão vira risco. Se o objetivo é eficiência, o ser humano vira uma variável. O que chega à mesa do poder já passou por camadas de seleção algorítmica. Se algo não é considerado importante pelo sistema, simplesmente não entra na equação. Assim, a inteligência artificial não governa diretamente, mas molda a percepção do que importa. E quem controla a percepção, controla as decisões. O maior perigo não é a inteligência artificial errar, é ela acertar demais. Quando um sistema prevê comportamentos com alta precisão, os governos passam a agir para manter a previsão válida. Isso cria um ciclo fechado. A inteligência artificial prevê, o governo age, a previsão se confirma. E qualquer alternativa passa a ser vista como instabilidade. Então a pergunta muda. A inteligência artificial está prevendo o futuro ou ajudando a construí-lo? As pessoas imaginam o poder como algo visível. Leis, decretos, discursos, mas o verdadeiro poder moderno funciona de forma diferente. Ele organiza possibilidades, e é exatamente isso que a inteligência artificial faz. Ela não diz, faça isso. Ela diz, essas são as opções viáveis. Tudo fora desse espectro é tratado como impraticável, arriscado ou irracional. Assim, decisões humanas continuam existindo, mas dentro de um corredor estreito, definido por máquinas. O algoritmo não entende dignidade. Ele entende probabilidade. E probabilidade governa
quando o medo domina. E quando todos os governos usam sistemas parecidos, a inteligência artificial cria homogeneização. Quando diferentes países utilizam modelos semelhantes, as decisões globais começam a convergir. Menos diversidade de pensamento, mais respostas iguais para problemas complexos. Isso reduz conflitos no curto prazo, mas aumenta o risco sistêmico no longo prazo. Porque quando todo mundo erra do mesmo jeito, o colapso é global. Crises deixam de ser locais, reações passam a ser simultâneas. Isso torna o mundo mais frágil, não mais estável. Quando as decisões vêm de sistemas, ninguém se sente totalmente responsável. Políticos dizem: seguimos as recomendações técnicas. Técnicos dizem: o modelo apontou esse cenário. E o modelo não responde a ninguém. Isso cria um vazio perigoso. Erros acontecem, consequências surgem, mas não há culpados claros. Sociedades aceitam decisões duras com mais facilidade quando ninguém parece ter escolhido. A dor vira estatística, o sofrimento vira externalidade. Isso anestesia a reação social. Então chegamos à pergunta final que quase ninguém ousa fazer. Se ninguém decide, quem pode ser responsabilizado? Isso não é um cenário distante. É um processo em andamento. Não haverá um anúncio oficial. A mudança acontece quando percebemos que decisões importantes já não passam mais por debate público. Se você chegou até aqui, é porque percebeu que as maiores mudanças não acontecem com explosões, mas com silêncio. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios do que está acontecendo por trás das decisões globais. Deixe seu like, compartilhe e comente. Você acha que governos ainda controlam a tecnologia ou já começaram a obedecê-la?